Irmãos, hoje nós vamos iniciar uma série de exposições dentro do mês de dezembro sobre o advento. E nós vamos começar pela explicação do que isso significa. A palavra advento é uma palavra que é transliterada do latim, adventus, que significa literalmente chegada, aproximação, vinda. Então, dentro do contexto bíblico, o advento diz respeito à espera pela chegada do Messias, pela vinda de Jesus Cristo. Nós, cristãos, cremos em dois adventos. O primeiro advento, a primeira chegada, ocorreu com a encarnação do Verbo de Deus. O primeiro advento ocorre quando Jesus nasceu. A vinda, a chegada, o nascimento do Messias. O segundo advento, nós cristãos cremos que ocorrerá com a segunda vinda de Cristo no fim dos tempos para inaugurar o seu reino neste mundo. Então, o objetivo nesta série de pregações, que inicia hoje, vai ir até o dia 25 de dezembro, no nosso culto de quarta-feira, culto especial de Natal, é tratarmos acerca do primeiro advento. Nós vamos analisar diversos textos bíblicos que apontam para a promessa que Deus entregou ao seu povo da chegada do Messias. Culturalmente, dentro do calendário cristão, nos países ocidentais, aqueles que têm fundação cristã, se comemora no dia 25 de dezembro o nascimento de Jesus, o primeiro advento, a chegada do Messias. E caso ainda alguém não saiba, né, a gente fala muito sobre o Messias, mas talvez alguém não saiba o que significa Messias. E a palavra Messias significa ungido, o ungido de Deus. Na Bíblia, o Messias é aquele que foi ungido pelo Senhor, ou seja, separado por Deus para um propósito divino. E é exatamente esse o tema das pregações ao longo desse mês de dezembro. O meu desejo e minha oração é que você possa entender biblicamente, por meio dessa série de pregações, os motivos pelos quais nós devemos esperar e comemorar a chegada do ungido de Deus. Para que, de posse desse conhecimento, você seja capaz de entender os motivos disso. Eu digo muitas vezes, os cristãos se reúnem no dia 25 de dezembro, uma data cultural do calendário, comemoram esse dia, mas não sabem nem o que estão comemorando. Não sabem o porquê que a vinda de Jesus, o nascimento de Jesus é um motivo de comemoração. Nós temos que aprender isso. E o meu desejo é que você saiba por que nós devemos comemorar e que também você seja capaz de explicar para as outras pessoas. Porque o dia 25 de dezembro é uma excelente oportunidade de você falar para os seus amigos, para os seus familiares. Muitas vezes nós nos reunimos nesse dia com parentes e ali nós temos uma oportunidade de dizer, ei, você sabe o que nós estamos fazendo aqui hoje? Você sabe qual é o motivo dessa festa? Isso não diz respeito a presentes, a perus, a ceias, a comilança, não. Nós estamos aqui por um bom motivo. Nós estamos aqui lembrando de algo extremamente importante para nós. Sem a vinda deste que nós estamos aqui relembrando, nós estaríamos perdidos, sem nenhuma esperança. Então nós veremos aqui o quanto que a vinda de Jesus, o seu nascimento, ele é necessário para nós. Nós veremos os motivos pelos quais Deus precisou encarnar em Cristo. Olha só que coisa grandiosa, que coisa maravilhosa. Por que Deus precisou vir em forma humana? Nós precisamos saber o porquê dessas coisas. Nós veremos aqui ao longo das exposições que a sua morte não foi um incidente, não foi um tropeço no percurso dos planos de Deus, mas também foi necessária. Nós veremos todas as promessas e os propósitos da sua vinda até nós. Nós veremos que o Messias veio para ser um libertador. Ele veio para ser um rei. Ele veio para ser o servo sofredor.
Ele veio para ser o Salvador dos homens. E também que Jesus é o Deus homem. E aí, ao aprendermos acerca de todas essas coisas, a única consequência possível é celebrarmos tão grande milagre que é a encarnação do Verbo de Deus. Comemorarmos de maneira consciente o fato de que o Messias já veio. Ele nasceu, ele andou entre nós e ele veio cumprir com as suas promessas. Irmãos, é óbvio que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Nós não estamos comemorando o dia do nascimento de Jesus. Essa é uma data do calendário cultural. Faz parte da nossa vida dentro de uma sociedade ocidental com base cristã. Por isso também, irmãos, nós precisamos entender que a comemoração sobre o nascimento de Jesus não pode se restringir a um dia no ano. Nós não podemos pensar nisso e comemorarmos a vinda de Jesus apenas no dia 25. Irmãos, se nós entendemos o porquê Jesus veio, nós temos que comemorar esse fato diariamente. Todos os dias nós devemos nos alegrar e comemorar que o Messias já veio. Hoje, nós vamos aprender por meio do texto bíblico que a promessa da vinda do Messias era a promessa da vinda de um libertador. E para entendermos o motivo pelo qual Jesus é o libertador que Deus prometeu, nós precisamos compreender sobre quem ele veio libertar e por quê. Por isso, nós vamos fazer a leitura de Gênesis capítulo 3. Então, abra sua Bíblia em Gênesis, nós vamos fazer a leitura de todo o capítulo 3, para que a gente possa entender quem Jesus veio libertar. E ele veio libertar de quê? De quê? Quem está preso e por que está preso? Vejamos então o texto de Gênesis 3. Diz assim a palavra do Senhor: Mas a serpente, mais astuta de que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: Do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: É certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: Onde você está? E ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: A mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: Que é isso que você fez? A mulher respondeu: A serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. E a mulher lhe disse: Aumentarei muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz filhos. O seu desejo será para o seu marido, e ele a governará. E a Adão disse:
por ter dado ouvidos à voz da sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. E o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. O Senhor Deus fez roupas de peles, com as quais vestiu Adão e sua mulher. Então o Senhor Deus disse: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão. Tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual havia sido formado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Irmãos, antes de analisarmos esse capítulo 13 de Gênesis, com um foco maior no verso 15, que é o objetivo aqui da exposição, eu preciso trazer aqui um breve panorama dos dois capítulos anteriores, o capítulo 1 e 2 de Gênesis. Nesses dois primeiros capítulos, nós vemos aí na narrativa deste mundo que foi criado por Deus. Nós vemos como o mundo foi formado. Nós vemos que a criação que Deus fez em Gênesis 1 e 2, ela era perfeita. Havia uma ordem, havia um propósito. Em Gênesis, no capítulo 1, Deus ele cria o universo, ele cria a terra, ele cria os seres vivos, e ele faz tudo isso em 6 dias. E cada dia dessa criação, Deus conclui ela declarando: olha, tudo o que eu fiz era muito bom. O ápice da criação é encontrado quando Deus faz homem e mulher, a sua própria imagem e semelhança. Deus então coloca o homem e a mulher nesse jardim perfeito que ele criou, para que eles governassem toda esta criação. O capítulo 2, nós temos na narrativa de Gênesis um aprofundamento acerca da intimidade entre Deus e o homem. Você tem um destaque no capítulo 2 para esse jardim chamado Éden, onde Adão e Eva foram colocados ali para viver em harmonia, perfeição, sem pecado, refletindo a bondade de Deus, refletindo a intenção de Deus com a humanidade, com o mundo que ele criou. O homem, ele estava num paraíso, e ele desfrutava de felicidade plena, de perfeita comunhão com aquele que criou todas essas coisas. Este é um relato da origem de tudo que nós vemos, a origem de toda a criação que nós enxergamos. Mas hoje, quando nós olhamos para o mundo que nos cerca, por mais, irmãos, que exista neste mundo a beleza de um paraíso, nós vemos os vislumbres deste paraíso na criação de Deus, na perfeição da natureza, em belas paisagens. Nós vemos ali os reflexos dessa criação maravilhosa que nós vemos em Gênesis 1 e 2. Mas nós também vemos que nós estamos muito distantes de desfrutar de felicidade plena. A vida neste mundo está imersa no caos, no sofrimento, na dor e principalmente na dura realidade da morte. Irmãos, não há como nós desfrutarmos de alegria duradoura tendo pela frente um inimigo tão devastador como esse. Irmãos, como sermos plenamente felizes se nós sabemos que um dia nós pereceremos? Como ser feliz plenamente se nós sabemos que um dia nós veremos os nossos amados perecendo? Pessoas que nós amamos, nós sabemos um dia passarão. Como você ser feliz plenamente diante desta realidade? Claramente existe um problema neste mundo que Deus criou.
Nós não vivemos nesse jardim perfeito que nós lemos em Gênesis 1 e 2. Nós não vivemos lá. E hoje, nós veremos o que aconteceu com esse paraíso. Como ele foi perdido. Nós veremos também os motivos, mas também uma promessa que Deus entrega para a humanidade. Promessa essa que traz solução para esse terrível problema. Então, primeiramente, eu quero mostrar para vocês qual é esse problema. E o problema deste mundo, irmãos, é a queda. O capítulo 3 de Gênesis, ele é considerado um dos capítulos mais importantes da Bíblia. Por quê? Porque nele está registrado a origem de todos os problemas deste mundo. Nele é registrado aquilo que na teologia nós chamamos da queda da humanidade. E o que pretende se dizer por queda? Será que Adão e Eva tropeçaram e caíram de cara no jardim lindo e perfeito de Deus? Será que foi apenas um tropeço e um tombinho ali? Não, irmãos. Nós veremos o quão grave foi isso. Qual era o estado original de Adão e Eva? Qual era o estado original do homem na criação? A Bíblia diz que era um estado de perfeição. Era um estado de plena comunhão com Deus, o Criador. Esse era o estado da humanidade, felicidade plena, alegria constante. A queda resulta da desobediência. E ela trouxe consigo a terrível separação do homem de Deus. Se você fizer uma leitura dos primeiros 11 capítulos de Gênesis, você verá que os 2 primeiros capítulos nós encontramos o homem em um estado de inocência, tudo era perfeito, havia uma relação de amizade íntima entre Deus e o homem, eles passeavam juntos no jardim que Deus havia criado, Deus estava lá ensinando, compartilhando a sua palavra, instruindo o homem em todas as coisas. Mas aí vem o capítulo 3, que nós acabamos de ler. Depois do capítulo 3, nos capítulos de 4 até 11, por que do 4 até 11? Porque no 12 marca a aliança que Deus faz com Abraão. Outro momento, é outra parte desse relato. Mas até o capítulo 11, o que nós encontramos são diversos relatos recheados do quê? Inveja, ira, mentiras, maldade, corrupção, rebelião, castigo e morte. É isso que nós encontramos do capítulo 4 ao 11. Diversos relatos desse tipo. E aí, diante de uma diferença tão brutal entre o capítulo 1 e 2 e o restante até o capítulo 11, a pergunta é só uma: o que aconteceu? O que aconteceu com este mundo para termos uma mudança tão brutal de realidade? E a resposta é o capítulo 3. O que aconteceu com este mundo foi a queda. Foi o pecado que entrou nessa criação e que trouxe consigo um monte de amigos feiosos. O pecado trouxe a mentira, a inveja, a ira, a violência. Agora volte para o capítulo 2 aí. Veja o que diz o texto nos versos 15 a 17. Gênesis 2, 15 a 17 diz ali: o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer. Por quê? Porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Deus entregou todo o jardim para o homem e a mulher governar, administrar, cuidar, mas também desfrutar dele. Havia uma só restrição, e essa restrição tinha consequências terríveis. Deus fez um pacto baseado em obediência ao seu conselho, à sua palavra, às suas ordens. A desobediência a ele traria a morte ao mundo. A prova era simples.
a obediência de Adão e Eva teria garantido a sua vida e aos seus descendentes felicidade eterna, o paraíso, tudo aquilo que Deus havia criado. Em contrapartida, se ele desobedecesse, isso traria algo extremamente grave, mas desconhecido até então. Desconhecido de Adão e Eva. Traria a morte até este mundo. E aí, conforme a gente avança pelo relato de Gênesis, né, nós vamos nos dando conta de que o mal já existia antes de Gênesis 3. Antes de Gênesis 3 já existia seres que se rebelaram contra Deus. Antes mesmo do pecado de Adão e Eva, esses seres, sob a liderança de um deles, chamado o inimigo de Deus, Satanás, eles se esforçariam para fazer o homem agir como eles agiram. Se rebelarem contra Deus. Se rebelarem contra os conselhos do Senhor. E é neste intuito que Satanás toma a forma de uma serpente. E ele vai ali e age ativamente para que o homem desobedecesse, decaísse do seu estado. A serpente induz a mulher a experimentar do fruto que Deus havia proibido. E é a partir dali que a humanidade estaria condenada a experimentar a morte. Essa morte seria física e espiritual. Irmãos, esse é o grande drama da raça humana. Essa é a explicação que Deus nos dá sobre a nossa ruína. Essa pergunta, ela tem circulado os círculos acadêmicos, as grandes discussões sobre a existência humana dos filósofos. Qual é o problema do mal do mundo? Qual é a justificativa para o mal? Qual é a origem do mal? Essa é a explicação que Deus nos dá sobre isso. É a explicação que a palavra do Senhor nos dá sobre a nossa ruína física e moral. Nós descobrimos, nesse texto de Gênesis 3, por quê? Os motivos do qual nós padecemos em misérias. Nós descobrimos o motivo pelo qual este mundo, que tem o potencial de ser um paraíso, é na verdade repleto de dor e de sofrimento. Neste capítulo 3 de Gênesis, nós descobrimos os efeitos práticos e concretos do pecado. O que trouxe consigo a desobediência? Quais são as consequências da rebelião do homem contra Deus? O que nós vemos no texto, irmãos? Nós vemos o homem fugindo do Criador. Nós vemos o homem, ao mesmo tempo que foge, tentando encobrir o seu próprio pecado com obras das suas mãos. Tentando encobrir a sua vergonha com coisas feitas por ele mesmo. Nós vemos o homem fugindo não somente da vergonha por estar nu. O homem está fugindo da sua sentença de morte. Certamente morrerás. Nós vemos o triste relato do fracasso humano. Sequer consegue admitir a sua própria culpa. Deus, ele chega perguntando onde você está. Deus não sabia onde estava o homem. Deus está dando ali ao homem uma oportunidade de dizer, pequei. Eu me escondi porque eu desobedeci ao Senhor. O que o homem faz? Foi a mulher. A culpa é dela. O que a mulher faz? Foi a serpente. A culpa é dela. O famoso a culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. A incapacidade do homem em reconhecer os seus erros. Por isso, irmãos, que é preciso entender com clareza o que aconteceu em Gênesis 3. Por mais que o mundo venha dizer, não, isso são poesias, são histórias mitológicas. Irmãos, a Bíblia trata o livro de Gênesis como um relato literal e histórico das coisas. A Bíblia trata, Jesus tratou assim, os apóstolos trataram assim, os escritores
inspirados por Deus, sempre entenderam, leram e compartilharam os textos de Gênesis como relatos literais, de pessoas que existiram, de coisas que aconteceram neste mundo. E ao buscar o relato histórico, nós vemos que Gênesis 3 não foi um tombinho. A queda da humanidade foi devastadora. Devastadora. E talvez ainda alguém possa querer argumentar, mas o que eu tenho a ver com o pecado que foi cometido lá atrás por Adão e Eva? Que culpa eu tenho com isso? Irmãos, a doutrina da queda, do pecado, não se resume a Gênesis 3. Se você frequentou os cultos de oração e doutrina, que nós tratamos aqui por várias semanas sobre essa doutrina da queda, a hamartiologia, você deve lembrar a quantidade de versículos que nós lemos, que nós aprendemos, que nós analisamos sobre isso. Especialmente muitos textos do apóstolo Paulo. Paulo afirma lá em Romanos 6,23 que o salário do pecado, ou seja, a justa retribuição por ele, é o quê? A morte. O salário do pecado é a morte. Isso fica claro em Gênesis 2,17. Deus disse, se vocês desobedecerem, certamente morrerão. Isso aconteceu de fato. Nós vemos isso na história humana. Nós vemos isso. Mas não é só a morte física que é o problema. Existe também a morte espiritual e a morte eterna. Mas isso não deveria ser só com Adão e Eva? Deus não fez um pacto só com eles? É por isso que os outros textos são necessários. Deus, ele traz mais revelação de maneira progressiva. E ao ver mais instrução sobre isso, nós também encontramos Paulo lá em Romanos 5,12 dizendo, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou para toda a humanidade, porque todos pecaram. Paulo está dizendo, olha, a mancha do pecado original, o pecado de Adão e Eva, foi transmitido por descendência a todos nós. Todos nós somos unidos em nossos pais comuns. Adão e Eva são os pais da humanidade. Todos nós somos parentes de alguma forma. É por isso que o conceito de raça não é bíblico. Não há raça, biblicamente falando, só existe a raça humana. Todos nós somos humanos. Todos nós descendemos da mesma família. E essa família original, lá de atrás, nos transmitiu essa que é a verdadeira e única maldição hereditária. Essa é a verdadeira maldição hereditária, a maldição do pecado, que por meio dos nossos primeiros pais contaminou a todos nós. O casal pecador só geraria novos pecadores. E assim foi para todos. Por isso que todos morrem. Porque todos nós estamos contaminados com a mancha do pecado original. Todos nós morremos em Adão. Morremos fisicamente. Morremos fisicamente. O nosso corpo, irmãos, ele padece. O nosso corpo, ele caminha para a morte desde o momento do nascimento. O nosso corpo é frágil. Ele adoece. São as marcas do pecado e das consequências em nós. Mas não apenas fisicamente, porque nós morremos também espiritualmente. A nossa alma adoece. Nós sofremos de doenças da alma. Nós sofremos ansiedade, angústias diversas, depressões profundas. Até mesmo a nossa capacidade cognitiva foi afetada pelo pecado.
Nós somos incapazes, como seres humanos pecadores, de interpretar corretamente a realidade que nos cerca. O pecado afetou isso. Sabe o que diz o Salmo 19? O Salmo 19 diz de maneira bem clara que os céus proclamam as obras de Deus. E os firmamentos anuncia as obras da sua mão. Ou seja, Deus está dizendo, o mundo, a criação, aponta de uma forma a ser inquestionável. Deus existe e Ele é grande. Quando eu olho para o universo, quando eu olho para o cosmos, quando eu olho para as fotos do James Webb, galáxias e galáxias, e eu olho para essa natureza perfeita, infinidade de beleza, de cores, de cheiros, de gosto, eu vejo que Deus é real. E Ele é grandioso. Ele é grandioso. Ah, por que Deus fez nós aqui nesse planetinha e tantas galáxias e tantos planetas? Irmãos, isso é um recado de Deus. Para dizer o nosso tamanho e o tamanho dele. Quem nós somos perto de quem Ele é. Essa é a consequência natural. Qualquer ser humano, ao olhar para a criação, chegaria nessa conclusão. Deus existe e Ele é grande. Mas sabe o que o homem morto no seu pecado diz? Sabe o que ele fala? O homem morto, rebelde contra Deus, ele olha para isso e fala? O Salmo também responde isso. O Salmo 14, verso 1 a 3 diz, o insensato diz no seu coração, não há Deus. Não há Deus. E aí o que Deus fala sobre eles no mesmo texto? São corruptos. Estão corrompidos pelo pecado. Praticam abominação. E aí Deus fala assim, já não há quem faça o bem. Dos céus, o Senhor olha para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, para ver se há alguém que compreenda essa realidade. Se há quem busque a Deus, se há alguém que olhe para o mundo e diga, Deus existe e Ele é grande. E sabe o que Deus diz? Todos se desviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Ou seja, todos nós estamos unidos nessa corrupção. Sem a comunhão com o seu Criador, o homem está destinado a uma vida miserável neste mundo. Uma vida curta, que passa rapidamente, e esses poucos anos de vida, o homem está atrás do vento, correndo atrás de nada, correndo atrás de algum propósito, de algum significado, de algo que lhe dê prazer, de algum tipo de felicidade, de pequenos momentos de alegria. Ele vive em busca de encontrar uma tal de paz, mas ele jamais encontra. Como disse Jó, no momento em que ele estava refletindo sobre a sua própria existência. Lá em Jó 14, versos 1 e 2, ele diz assim, o ser humano, nascido de mulher, vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha. Foge como a sombra e não permanece. Essa é a realidade da vida humana. De uma forma bem semelhante, na Epístola de Tiago, lá no capítulo 4, verso 13 e 14, ele diz assim, escutem agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e faremos negócio, e teremos lucro. Ele diz, olha, você que faz planos para 2025 e diz, não, neste ano eu vou mudar de emprego, esse ano eu vou comprar uma casa nova, nesse ano eu vou fazer a viagem dos meus sonhos. A gente faz isso. Aí Deus sabe o que ele disse para mim? Para nós? Vocês não sabem o que acontecerá no dia de amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Irmãos, essa é a nossa vida. Essa é a descrição precisa que Deus fala da nossa existência neste mundo. Uma vida curta,
passageira. Em poucos anos, ninguém lembrará de nós. Em poucos anos. Na geração, esse dia eu estava perguntando para minhas filhas, vocês lembram dos seus bisavós? Não sabe nem o nome. Eu não sei o nome dos meus bisavós. Não lembro. Irmãos, isso mostra o quê? Que 3 gerações depois a gente foi esquecido. Essa é a nossa vida. E é preciso entender isso. A situação miserável que nós nos encontramos. E isso é muito importante, sabe por quê? Para que a gente possa valorizar o que vem a seguir. O homem e pecado, e aqui quando eu falo homem, irmãos, eu falo da humanidade, homem e mulher, depois da queda, depois do seu estado original, ele está em uma situação desesperadora. Somente porque a nossa vida é breve? Não é somente por isso, irmãos. O problema está na retribuição do pecado. O problema está no salário do pecado. Algo que Deus já determinou no tribunal divino. Qual é o salário? A morte. Mas não é só a morte física. É uma morte espiritual e principalmente eterna. Eterna. Irmãos, diante dessa realidade, que nós estamos unidos em uma condenação, que todos nós morremos em Adão, diante disso, simplesmente não há esperanças para a humanidade. Não existe, irmãos, nenhuma chance de um justo juiz nos inocentar da pena que já foi imposta pela lei. Não há chance de nós, condenados, chegarmos diante de um juiz justo e ele disser, não, tudo bem, você está inocente. Não tem problema no seu crime. Irmãos, nós temos um senso de justiça. Se isso acontecesse num tribunal hoje, um assassino sendo inocentado porque o juiz decidiu que vai inocentar porque o juiz gostou dele, nós diríamos o quê? Esse juiz é injusto. Nós exigimos justiça. Nós estaríamos lá na frente com cartazes em protesto. Qual é a chance de Deus chegar diante de nós, pecadores, e dizer, não, eu amo vocês, então deixa para lá. O homem decidiu a rebelião. O homem escolheu esse caminho. O homem decidiu enfrentar os custos da rebelião. E isso continua acontecendo hoje. As pessoas pagam para ver. Elas terminam as suas vidas neste mundo dizendo, não, vamos ver o que vai acontecer. Irmãos, essa notícia, ela não é só uma má notícia. Nós falamos sempre do evangelho e a boa notícia porque há uma má. Irmãos, má notícia é um eufemismo. Essa notícia, ela é terrível. Essa notícia, ela é desesperadora. O problema do pecado, a queda, esse problema que afetou a criação de Deus, é algo devastador. O mundo sofre as consequências disso. Basta pensar por um instante sobre a morte, irmãos. Muitas pessoas vão dizer que essa é a única certeza dessa vida. É ditado popular, né? A única certeza da vida que nós temos é a morte. Mas então por que isso não é algo normal para nós? Por que é tão difícil para nós enfrentarmos algo que deveria ser a coisa mais normal? Nós nunca estamos prontos, irmãos, para lidarmos com isso. Nós nunca estamos prontos para lidar com a morte. Você pode perder uma pessoa amada, lá sua vovozinha de 99 anos, que viveu uma vida longa, próspera, que não teve grandes problemas de saúde. Você vai chegar lá e você vai se desesperar com a partida dela. Você vai chorar amargamente aquilo que está acontecendo. Você não vai celebrar, nossa, que vida boa que teve. Ah, que alegria. Por que é tão difícil para nós lidarmos com a morte? Porque a morte é uma intrusa neste mundo. Deus não nos criou para morrer. Deus nos criou para a vida.
Mas ainda assim, por causa da nossa rebeldia, nós estamos destinados a morrer. E graças a Deus, irmãos, que o capítulo 3 de Gênesis, ele não se restringe somente a nos contar o problema. Deus não se restringe a simplesmente dizer, tá aí, ó o que vocês fizeram, a culpa é de vocês, agora se virem. Eu queria uma coisa boa, eu queria um paraíso para vocês, eu fiz tudo o que estava ao meu alcance, mas vocês se rebelaram, vocês decaíram de seu estado, a morte entrou no mundo, agora lidem com ela. Não, no próprio capítulo 3, irmãos, existe uma luz no fim do túnel da desgraça humana. Existe no capítulo 3 deles uma promessa. Deus revela a primeira informação sobre a solução que ele providenciaria para esse problema. Existe uma boa notícia. E essa boa notícia, ela brilha como o sol do meio-dia e quando nós entendemos amar. Ela brilha aos nossos olhos quando nós entendemos a gravidade do que estava posto em Gênesis 3. E aí nós chegamos na solução, a promessa de um libertador. Tendo compreendido, irmãos, que a humanidade está presa, escravizada àquela maldição do pecado original, presa a um destino de morte, tendo compreendido que a humanidade é escrava do pecado, Jesus diz isso literalmente dessa mesma forma. Jesus fala isso em João 8,34, que nós somos escravos do pecado. Ou seja, nós estamos completamente presos a essa maldição, sob os domínios do pecado. E não existe formas por nós mesmos de nos livrarmos dessa escravidão. O escravo, ele não tem direitos. Ele está preso ao seu dono. A ideia de sermos escravos do pecado é presos sob o domínio. O pecado é o nosso dono na nossa situação original. Então, o que nós precisamos se nós somos escravos? Nós precisamos de alguém que nos liberte. Nós precisamos de um libertador ou um redentor. Redentor é um sinônimo para libertador. Alguém que nos livre deste cativeiro, que nos livre da escravidão. E é por isso que no mesmo momento em que o homem cai do seu estado original, enquanto Deus ainda proferia maldições contra a serpente, é dito no texto de Gênesis 3,15. Acompanhe ali nas escrituras. Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Irmãos, para muitas pessoas, esse versículo se refere somente à inimizade do homem com as serpentes. Isso explicaria o nosso medo mortal de cobras. Talvez é o bicho mais odiado. Aquele que nos dá mais pânico de pensar, né? Eu enfrento um leão, mas não enfrento uma cobra. Isso tem aqui os seus reflexos disso. Mas ao longo da história, irmãos, desde os tempos mais remotos, esse texto tem sido chamado de proto-evangelho. Ou seja, o primeiro evangelho. Por quê? Porque de trás dessas palavras aqui, que são ditas no meio da maldição contra a serpente, existe muito mais do que apenas uma declaração da inimizade mortal do homem com as cobras, com o animal. Nesse versículo, irmãos, o próprio Deus está aqui assumindo obrigações. Ele está fazendo aqui uma promessa. O texto aqui está anunciando a inimizade perpétua entre Satanás e a mulher. A mulher aqui, irmãos, é a representante da humanidade. A inimizade que ocorreria entre a descendência de Satanás. Qual é a descendência de Satanás? Você pode pensar, não, são os demônios. Não, irmãos. É todo aquele que faz parte da família dele. Ou seja, todos aqueles que vivem em rebelião e inimizade contra Deus. A descendência da serpente também seria inimiga do seu descendente. O descendente da mulher.
E aí, quando nós vamos para o texto em hebraico, o texto original, e nós vamos para as palavras usadas, nós vemos que a palavra que é traduzida aqui por descendência ou descendente, ela é a mesma palavra no hebraico que tem o significado de semente. A mesma palavra, ela pode ser usada para falar de um descendente imediato, semente da pessoa, o filho imediato. Pode ser que seja um descendente mais remoto, um filho mais distante. Então, Jesus, ele é semente de Davi, um descendente distante de várias gerações depois. Também tem esse sentido. Ou também semente pode designar todo um grupo de descendentes. Então, a semente de Abraão são os descendentes de Abraão. A semente de Jacó são os israelitas. Também tem esses usos. Então, a mesma palavra no hebraico pode significar três coisas. O descendente filho imediato, um filho distante, um parente distante, um indivíduo, ou então toda uma nação. Como nós determinamos o sentido? De acordo com o contexto. O contexto determina onde está sendo aplicado, de que forma está sendo aplicado. E aqui no texto de Gênesis, assim como ao longo das Escrituras, os três sentidos aparecem. Os três sentidos são desenvolvidos. No verso 15 mesmo, nós temos ambos os sentidos aqui. Nós temos semente no singular e nós temos semente no coletivo. Você tem a luta dos descendentes da serpente com a mulher. E você tem o conflito entre aqueles que são inimigos de Deus com aqueles que obedecem a Deus. Mas, quando o texto diz que a serpente será ferida na cabeça, irmãos, é natural, é automático esperarmos que seja um único indivíduo fazendo isso. Uma única pessoa fazendo esse ato. Mais tarde, quando Deus realizou promessas com Abraão, que começam ali em Gênesis 12, Deus promete que por meio dele, por meio da semente de Abraão, todas as nações da terra seriam abençoadas. Deus promete isso para ele. E isso é desenvolvido por Paulo, por exemplo, em Gálatas 3,16, onde ele diz, ora, as promessas feitas a Abraão e ao seu descendente, não diz e aos descendentes, como falando a muitos, mas falando como de um só, e ao seu descendente, que é Cristo. Ou seja, por meio de Cristo, o descendente, aquele que é a semente de Abraão, todas as nações da terra seriam abençoadas. É por isso que ao lermos Gênesis 3,15, nós vemos que o descendente da mulher, que viria e providenciaria uma forma de acabar com a obra da serpente, de matar a serpente, só pode ser visto como o próprio Cristo. Jesus é o libertador prometido em Gênesis 3,15. Jesus é esse descendente da mulher que viria e que destruiria as obras da serpente, que esmagaria a sua cabeça. Agora, é importante também notar, por meio desse versículo 15, que essa obra do descendente não aconteceria sem sofrimento. A serpente viria, a serpente iria ferir aqui, aonde o descendente? No calcanhar. Não de uma forma mortal. Feriria o seu calcanhar, e essa ferida, irmãos, ela aconteceu no Calvário. Então é assim que a redenção deu o seu primeiro sinal de vida na história humana. Foi neste momento. Quando Deus afirmou para o homem que, apesar do seu pecado, ele mesmo iria providenciar um resgate. O verso 15, ele diz, eu porei inimizade entre você e sua mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Esse descendente ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. São promessas de Deus de envio, ele está no controle de tudo isso que está acontecendo. Eu farei essas coisas. Então nós temos aqui a promessa que é o centro da vida cristã. A promessa que Deus disse que Ele mesmo enviaria um libertador. Ele mesmo nos dá a esperança de que a nossa vida não se resumiria àquilo que aconteceu em Gênesis 3.
Se nós pararmos para pensar, quando Adão e Eva falharam, Deus poderia simplesmente ter destruído a humanidade. Se parar para pensar bem, eu falo eu meditando, eu acho que eu teria feito isso. Graças a Deus que eu não sou Deus e que nenhum de nós é Deus, porque acho que muitas vezes ao olhar para a humanidade nós ia pegar e fazer assim, tá um boa esmagada. Mas Deus não agiu assim. Se Deus tivesse feito, a justiça teria sido feita. Deus continuaria sendo justo. Mas em vez de fazer isso, Deus ele revela o seu pacto da graça. Deus promete a nós um libertador. Promete enviar alguém que viria para restaurar o reino perdido, o paraíso que foi deixado para trás. Viria alguém que redimiria a humanidade. Porque Deus é amor, ele decidiu salvar o homem. Porque Deus é misericordioso, ele decide providenciar um caminho para a redenção. Porque Deus é gracioso, ele mesmo vem para nos libertar. Agora, o método da graça é um método caro. O calcanhar do Salvador será ferido. O nosso libertador prometido derramará o seu próprio sangue. Foi isso que nós vimos na história. O desenrolar do plano de Deus. Nós somos privilegiados, irmãos, porque nós olhamos para trás e vemos aquilo que muitos tinham a expectativa de ver. Muitos liam esses textos e desejavam conhecer o Messias, saber o que ele faria, como a serpente seria derrotada. Com a morte do Senhor Jesus. Agora, por que esse preço foi tão caro? Por que precisou se pagar um preço tão alto? A vida do próprio Senhor. Irmãos, isso vai ser trabalhado de forma mais exaustiva nos próximos episódios dessa série. Mas de uma maneira bem resumida, de acordo com a justiça de Deus, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Isso está lá em Hebreus 9, 22. Sem derramamento de sangue não há perdão, remissão de pecados. Por quê? Porque a justiça de Deus disse, certamente morrerás. Certamente morrerás. O salário do pecado é a morte. Por causa disso. Deus é amor? Claro que é amor. Por isso ele decidiu nos salvar. Mas Deus também é justiça. E se o preço, se o salário do pecado não for pago, se Deus perdoar o homem sem exigir nada, o seu amor se torna um amor injusto. E Deus não pode fazer nada que vá contra quem Ele é. Deus não pode passar por cima da sua justiça. Deus não pode passar por cima dos seus próprios atributos. Sangue precisa ser derramado para que o pecado possa ser perdoado. Isso é importantíssimo entender. Muitos não sabem por que Jesus morreu. Muitos não entendem por que Deus planejou o assassinato do seu próprio filho. Foi por isso. Porque o salário do pecado é a morte. Se o homem pecou, o homem precisa morrer. Esse é o dilema da humanidade. Esse é o dilema para a nossa redenção. Um dilema que foi resolvido por Deus. Que Ele mesmo veio em Cristo para morrer a nossa morte. Aí nós entendemos o que é graça, né, irmãos? A cruz era para mim, era para você, era para todo ser humano. Mas Ele veio e morreu a condenação que era nossa. Sofreu sobre si os pesos dos nossos pecados. Por isso Paulo diz em Colossenses 1, verso 13 e 14, Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a libertação, a remissão dos pecados. Irmãos, só isso.
já é motivo suficiente para celebrarmos a vinda de Jesus. Só isso. Nós temos muito o que comemorar. A verdade é que mesmo aqueles que dizem Deus não existe, mesmo aqueles que dizem, Jesus não é o que a Bíblia diz que é, mesmo aqueles que dizem, não, a religião é o ópio do povo, isso é só uma maneira do homem fugir da dura realidade da vida. Mesmo essas pessoas que dizem não crer em nada, elas buscam algum tipo de redenção. Elas buscam algum tipo de redentor pessoal. As pessoas buscam algum sentido para suas vidas. Alguns vão buscar isso no conhecimento intelectual. Outros vão buscar isso nos prazeres físicos deste mundo, no vício, no trabalho, no sucesso, no poder. Alguns encontram na família uma espécie de redenção. Nos filhos, vivem para os filhos, tudo é o filho, meu Deus, o filho. Só falta fazer o altar e botar o filho ali. Só isso. O resto, alguns buscam no sonho do casamento perfeito. O relacionamento, vida amorosa. Irmãos, as pessoas buscam algum tipo de sentido. Algo que faça com que elas continuem motivadas a acordar todos os dias. E continuar vivendo uma vida que inevitavelmente termina na morte. Irmãos, é isso que nos une. É isso que nos une todos nós, do rico ao pobre, do desconhecido ao famoso, do brasileiro ao japonês. Todos nós nos encontramos no nosso triste destino final. Todos nós somos iguais, no sentido em que todos morreremos. Qual o propósito disso, irmãos? Onde está o tão sonhado final feliz? Irmãos, o final dessa vida não é feliz. A gente adora um filme com final feliz, né? Quando o filme termina com um final triste, você pensa, que filme porcaria foi esse? Perdi horas da minha vida assistindo isso. A gente tem aquela expectativa do final alegre. Mas a nossa vida, irmãos, se nós olharmos sem a palavra de Deus, a nossa vida não tem final feliz. Inevitavelmente acaba em morte. Então isso aqui é tudo que há. Isso é tudo que existe. Essa é a realidade única. Irmãos, se ela for, quão infelizes nós somos. Quão infelizes nós somos. Mas a Bíblia diz que não é. A Bíblia, esse livro aqui que nós temos diante de nós, ela diz que a nossa verdadeira vida está por vir. Que esse tempo presente é tempo de peregrinação. Que nós estamos como que habitando em tendas provisórias. Essa é uma morada transitória. A Bíblia diz que não há nenhuma experiência neste mundo que possa de fato nos satisfazer. É por isso que nós não encontramos a paz. É por isso que nenhuma alegria é duradoura. Porque a única coisa que nos completa, verdadeiramente, é a comunhão com aquele que nos criou com propósitos claros. Nós só encontramos paz, nós só encontramos alegria, quando nós encontramos o propósito pelo qual nós fomos criados. Refletir a imagem de Deus. Governar a criação que Ele nos deu. Desfrutarmos de comunhão com Ele e adorá-lo por quem Ele é. O pecado trouxe o problema. O pecado causou a ruptura do homem com o seu Criador. O pecado trouxe a morte física, espiritual e terrivelmente eterna. No pecado estamos perdidos, sem rumo, sem identidade, sem propósito, sem esperança, escravizados, presos a um destino terrível. Mas graças ao Senhor, Ele não nos abandonou. Ele não nos entregou ao nosso próprio pecado. E mesmo rebeldes,
mesmo sem merecimentos. Irmãos, não há mérito em nós aqui. Não há nenhum mérito na narrativa bíblica em nós. Deus não decidiu nos salvar porque nós somos bonitinhos, porque nós somos queridinhos, que nós somos simpáticos. Não! Nós somos detestáveis. Nós nos rebelamos. Nós escarnecemos de Deus todos os dias. Mas porque Ele é gracioso, Ele mesmo providencia uma forma de nos libertar disso. Deus fez essa promessa no dia em que o homem caiu. Ele disse que um dia haveria um filho de mulher e que ele nasceria neste mundo. E ele venceria a serpente e a morte. Ele então nos libertaria do nosso cativeiro. Esse libertador nos compraria para si mesmo. Por isso, irmãos, que ao longo da história, ao longo da revelação de Deus ao seu povo, sempre houve a expectativa da chegada desse libertador. Nós vemos na narrativa bíblica o quanto parece que até a vinda de filhos, parece que eles esperavam que a qualquer momento um dos filhos dele fosse esse libertador. Havia celebração na vinda de um filho. Porque havia essa promessa, um dia viria, nasceria o descendente. Até que ele veio. Jesus veio, irmãos. O libertador chegou. Ele mudou a nossa sorte. Ele impactou a história humana para sempre. Jesus mudou a história da humanidade. Nós estamos chegando no final do ano. Como é que é a contagem dos nossos anos? Antes de Cristo ou depois de Cristo. Por quê? Porque isso mudou a nossa história. Mudou a nossa sorte. Não existe nada mais digno de comemoração do que a chegada desse que viria para nos redimir. A chegada de Jesus de Nazaré. Então eu termino perguntando: o que Jesus é para você? O que Jesus é para você? O que significa saber que um dia nasceu Jesus de Nazaré? Um personagem histórico. Irmãos, nenhum historiador mais questiona isso. Existem tantas provas arqueológicas da vinda de Jesus, da vida dele, do seu nascimento, que nenhum historiador mais questiona. Ele questiona o relato bíblico. Se ele ressuscitou de fato, se aquilo realmente... Mas o nascimento dele, prova incontestável. O que é Jesus para você? O que representa o seu nascimento? Você vai se reunir agora no dia 25 com seus amigos e familiares para fazer o quê? Para comemorar o quê? Você tem essa consciência? Tendo posse do que nós vimos aqui sobre a vinda do libertador, como você planeja celebrar essa realidade do advento na sua vida diária? Será que essa celebração é algo só para o final do ano? Ou é algo que nós deveríamos todos os dias nos lembrar e comemorar? E por fim, pense sobre como você pode levar a mensagem do libertador para outras pessoas. Pense de que forma você poderia falar sobre isso aos seus familiares, aos seus amigos, resgatando o real significado do nascimento de Jesus. Mais uma vez, irmãos, nós temos uma oportunidade maravilhosa agora, no final do ano. Nós temos uma oportunidade ímpar, de acordo com o contexto cultural. Aproveite essa oportunidade. Fale. Aproveite essa série de pregações para se encher de argumentos, para poder pensar o que você vai falar. E eu desafio você, se você for passar com a sua família, com familiares, antes da ceia, da refeição, peça a palavra. Diga que você quer compartilhar algo. E fale sobre a informação mais importante da história da humanidade. Fale sobre a boa notícia que muda o nosso destino terrível. Fale de Cristo. Lembre-se dele e fale dele.
Na próxima semana, irmãos, nós veremos o progresso na revelação de Deus. O Senhor, lá no início, ele falou apenas de um libertador, mas com a sequência da sua revelação, ele foi dizendo ao povo que esse descendente de mulher que viria para nos libertar, para nos redimir, ele também seria um rei. Vamos orar? Querido Deus, nós queremos te agradecer por tão grande graça, por tão grande salvação que nós encontramos nas suas promessas. Ao nos deparar com aquilo que o Senhor nos informa sobre o problema que há neste mundo, sobre o nosso destino terrível, aquilo que a Bíblia nos fala sobre o nosso maior inimigo, que é a morte, nós podemos entender o porquê passamos por isso. Nós podemos entender por que a morte é algo tão difícil de lidarmos, algo que deveria ser tão comum, mas que nós simplesmente não estamos nunca prontos para enfrentá-lo. Mas o Senhor não nos entrega esse triste destino. O Senhor nos revela e nos promete a vinda de um libertador, e nós podemos crer que ele já veio, porque nós temos na história os relatos da sua vinda. Nós temos diante de nós uma fonte confiável de testemunhos que falam acerca da chegada de Jesus de Nazaré, que falam acerca do seu ministério, das suas pregações, daquilo que ele fez, e especialmente nos fala que ele morreu, mas ressuscitou. Venceu a morte, derrotou as obras da serpente, derrotou Satanás na cruz do Calvário e nos deu esperança de um dia também vencermos como ele venceu. O Senhor promete que um dia, Senhor, venceremos a morte da mesma forma como o Filho venceu. O Senhor promete que nós não precisamos mais temer esse grande inimigo. Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Ele foi vencido na cruz do Calvário. Louvamos ao Senhor por tão grande graça. Louvamos pelo nosso libertador. Louvamos porque nele nós temos esperança. Nos ajuda, Pai, a perseverar. E nos dá oportunidades de falarmos de Jesus para as pessoas. Especialmente nessa época do ano que tantos estão abertos ao ouvir. Então, age através de nós. Nos usa como instrumento para anunciar as boas novas de salvação. É o nosso desejo e oração em nome de Cristo. Amém. Amém, queridos?